Sandra Moreno acenou e expressou palavras de gratidão para aqueles que vieram se despedir de seu marido, Adriano. Os rostos, mesmo dos conhecidos, pareciam manchados devido às lágrimas que enchiam seus olhos. De tempos em tempos, as imagens trêmulas a perturbavam, e ela sentiu um forte desejo de escapar das palavras compassivas e dos olhares de compaixão. Ela só queria se esconder em algum lugar e tentar compreender o que havia acontecido. Adriano se destacava por sua boa saúde, ele levava um estilo de vida saudável. Ao mesmo tempo, ela sabia que era feliz e não transformava os cuidados com o corpo em um estudo apaixonado de dietas. Pelo que Sandra sabia, seu marido nunca fumou, bebia álcool com moderação e preferia a qualidade à quantidade. De vez em quando, ele se exercitava na academia, geralmente conseguindo manter-se saudável. No entanto, uma infeliz coincidência de circunstâncias dissipou o bem-estar da família Moreno em um instante. Adriano ultrapassou o limite de velocidade em uma rodovia vazia, e o asfalto molhado devido à chuva agravou as consequências dessa infração. Houve um acidente de trânsito. O carro na vala não foi encontrado imediatamente, mas um pouco mais tarde. Alguém, pensando que Sandra não descobriria, compartilhou a opinião de que se Adriano tivesse sido levado ao hospital mais cedo, suas chances de sobrevivência seriam maiores. Para sobreviver, os destroços do carro teriam que ser maiores. Segundo especialistas, não houve conserto, mas o corpo forte do homem de 33 anos segurou-se a vida, surpreendendo os médicos que já tinham visto muito. A Sandra não foi autorizado a ir para a unidade de terapia intensiva. Ela correu desesperadamente para várias igrejas próximas. Ela rezou diante dos ícones, implorando que não tirassem seu marido dela. Infelizmente, o milagre não aconteceu. Adriano lutou contra a morte por 2 dias, mas a perdeu devido a um inexplicável acaso. Ela estava se aproximando do hospital naquele momento para saber do estado do marido, mas não por telefone, mas pessoalmente. Ela tropeçou em terreno plano, caiu e machucou o joelho. A dor aguda foi imediatamente esquecida em poucos momentos. Após a trágica notícia da morte de seu marido, embora Sandra tenha visto o corpo sem vida e frio de Adriano e tenha escolhido as coisas para seu enterro, ela não pôde acreditar na realidade do triste acontecimento quando enterraram o caixão. Sandra teve vontade de fechar os olhos com força e então abri-los e perceber que o funeral de seu amado marido não era mais do que o reflexo de seu medo oculto de perdê-lo. Porém, tudo era real. Um monte de terra argilosa que crescia rapidamente, a cruz com a pedra na qual toda a sua vida estava inscrita. Adriano entre datas e o jantar comemorativo estava repleto do burburinho de dezenas de vozes, colheres e conchas batendo, e a equipe da cantina trazia e retirava pratos. Alguém dizia algo, mas para a jovem viúva, tudo se fundia em uma cacofonia ininteligível e irritante. Sandra sempre se sentiu protegida atrás de seu amado marido, como se estivesse atrás de um muro de pedra. Agora, ela experimentava uma estranha gama de sentimentos, com a esmagadora tristeza que apertava seu coração, misturada com um ardente ressentimento pelo destino cruel e injusto que lhe tirou seu principal suporte de vida. A mulher ouvia fragmentos de frases dizendo que Adriano era um bom homem, confiável e responsável, como se estivesse ouvindo através de uma espessa camada de algodão absorvente. No entanto, apenas as palavras amáveis causavam uma dor ardente. Ela estava zangada com seu marido por ter morrido. A mulher estava incrivelmente envergonhada desse sentimento ilógico, que foi substituído por confusão. Sandra não sabia como viver sem seu amado esposo. Sua vida familiar era tão harmoniosa que a mulher não se arrependia nem por um segundo de ter aceitado casar-se com Adriano e esperava uma vida longa juntos. Contudo, por ironias do destino, seu amado a abandonou repentinamente. Ela sentiu uma dor incrível. O homem se foi tão abruptamente, jovem e na flor da vida, sem ter tempo de desfrutar do que tinham conquistado. Seus sonhos acalentados haviam se tornado realidade durante seus 7 anos de casamento feliz. Sandra e seu marido compraram uma casa confortável de um andar em uma cidade afastada, em um terreno de 12 hectares. Havia espaço para uma casa de banho, uma área de lazer e um pequeno pomar. O casal já estava pensando gradualmente em expandir a família. Uma vez, alguns dias antes do casamento, eles falaram francamente e decidiram que só seriam pais quando Sandra estivesse pronta para isso. Afinal, ela conhecia muito bem os problemas que surgiam com as crianças.
Aconteceu que, pouco depois de comemorar seu 10º aniversário, sua mãe e seu padrasto tiveram um filho, César, e um ano depois, nasceu uma filha chamada Diana. Sandra não se recusou a cuidar de um meio-irmão e uma meia-irmã, por um forte sentimento de compaixão por sua mãe, que quase não dormia o suficiente, e porque uma mulher florescente e alegre se tornou uma sombra murcha com olhos fundos e clavículas salientes. Sandra assumiu grande parte das tarefas típicas das mulheres e se sobrecarregou com tarefas de adulto. Lavava roupa à mão antes de colocá-la na máquina de lavar, pendurava e passava roupas de cama e roupas de bebê, corria para buscar comida pronta, nanava os parentes birrentos, passeava com eles e realizava outras tarefas, apenas para que sua mãe tivesse tempo para dormir, tomar banho ou comer em paz. O pai biológico de Sandra pagava uma pensão alimentícia irrisória, mas seu padrasto atendia às necessidades de uma família em rápido crescimento. Por via de regra, todas as extravagâncias saborosas e caras tinham que ser adiadas. No entanto, a garota não reclamava, pois não se sentia uma enteada infeliz. Seu padrasto, a quem ela chamava de Senhor Hugo, a tratava bem e nunca a negligenciava, fazendo presentes para seus filhos. Sua mãe, recuperada do parto, recuperou seu antigo caráter. A mulher tentava distribuir seu amor igualmente entre todos os filhos e estava incrivelmente grata à sua filha mais velha pelo apoio e paciência. De fato, foi Sandra quem teve a pior parte nesse período. A garota continuou sendo uma excelente aluna e não ficou com raiva de seus irmãos mais novos. Sandra cuidava deles perfeitamente. Porém, tendo experimentado o difícil papel de mãe desde criança, ela não se sentia preparada para ter um filho de seu querido marido. Além disso, ela e Adriano desejavam as condições de vida mais favoráveis para o futuro bebê deles. Agora, quando esse ponto do plano de vida em comum estava prestes a se concretizar, tudo mudou tão repentinamente. Era injusto e irreparável. Eles eram felizes, tinham sonhos e planos para um futuro distante e até para o próximo fim de semana. E de repente, tudo desmoronou. Na mesa comemorativa, Sandra comeu algo sem nem mesmo reconhecer o sabor dos pratos servidos no refeitório, despedindo-se apressadamente de todos que vieram para se despedir de Adriano. A mulher, acompanhada de sua mãe, retornou à casa vazia e se dirigiu ao chuveiro, onde começou a chorar sem se envergonhar de ninguém. As lágrimas se misturaram com as gotas d'água, levando-as consigo, sem diminuir em nada a dor. Sandra só percebeu após alguns minutos que havia esquecido de abrir a água quente e estava sob o jato frio. Ao sair do chuveiro, a mulher congelada desabou na cama sem sequer secar o cabelo. A carinhosa mãe a cobriu com um cobertor e acariciou suas costas em silêncio, tentando acalmá-la. Depois de se aquecer, Sandra adormeceu e permaneceu assim até a manhã, quase sem se mover e sem nenhum sonho. A manhã do novo dia não lhe prometia alegria alguma, agia por inércia e não parava de pensar em Adriano. Pensava no que ele diria e faria agora, nesse momento. No 9º dia após a morte de seu marido, a mãe de Sandra tirou 2 semanas de férias e esteve com sua filha, a acompanhando no trabalho e encontrando-se com ela quando voltava, praticamente fazendo-a tomar café da manhã e jantar à noite. Durante a semana, trabalhavam juntas no pequeno jardim, tirando as ervas daninhas das plantas cultivadas. Essas atividades monótonas, é claro, não conseguiam acalmar Sandra, mas ao menos a distraíam um pouco de seus pensamentos sombrios. O verão, indiferente à dor humana, exalava os aromas das flores. Karina observava ansiosa sua filha, que havia quase deixado de sorrir. Hugo, César e Diana a visitaram várias vezes, mas as reuniões familiares irritavam Sandra em vez de acalmá-la. Ela entendia que seus parentes desejassem o melhor para ela, mas a necessidade de controlar sua dor a esgotava demais. Sandra não queria ver ninguém e mal participava das conversas em grupo. Falar sobre a organização do velório que rapidamente lhe causava uma dor física quase tangível. No 15º dia após a morte de seu marido, Sandra perguntou à sua mãe: "Obrigada por tudo, mas talvez seja melhor você voltar para casa. César, Diana e o Sr. Hugo precisam mais de você, e já é hora de você voltar ao trabalho. Não será muito conveniente dirigir de lá até aqui." Karina tentou objetar, mas Sandra começou a persuadi-la: "Não se preocupe, vou me virar sozinha, não vou esquecer de comer bem de manhã e à tarde. Seus filhos e seu marido devem estar sentindo sua falta. Sinto muito por te afastar tanto tempo de sua família, mas vou ficar bem."
Karina olhou atentamente nos olhos de sua filha e decidiu acreditar nela. Na verdade, César, que estava tendo seu primeiro amor, e Diana, que havia quebrado um braço andando de bicicleta, precisavam de sua atenção agora. Fechando a porta atrás de sua mãe, Sandra ficou sozinha em uma casa que tinha sido destinada a ser um ninho feliz por tão pouco tempo. O desespero da mulher foi substituído por uma profunda apatia e indiferença por tudo e por todos. Ela continuou a realizar suas tarefas domésticas, mas sem o entusiasmo habitual. Ela se comunicava com sua família por telefone, às vezes os via durante as pausas para comer. Sua mãe, seu padrasto, seu irmão e sua irmã a convidaram várias vezes para morar com eles, pelo menos por um tempo, mas ela rejeitou a ideia categoricamente. A mulher afligida parecia não ter o direito de deixar a casa que ela e seu marido haviam construído com tanto amor e paixão. Aos poucos, o ânimo de Sandra foi mudando. Ela evitava ficar dentro de casa, mas também não ousava se afastar muito dela. Cada vez mais, era difícil para ela estar sozinha com seus pensamentos sombrios, mas não pedia que ninguém ficasse com ela. Seu irmão e sua irmã tinham seus próprios afazeres de adolescentes, sua mãe achava desconfortável ir trabalhar desde a cidade, pois já havia cuidado dela durante o trágico período. Como sua sogra, a senhora Teresa, começou a chorar quando atravessou o limiar da casa de seu filho, Sandra não ousou perguntar. Ela havia saboreado a solidão ao máximo. Claro, em parte, ela era salva pelas longas conversas telefônicas com parentes e amigos, mas ainda assim a viúva tentava passar mais tempo cavando no jardim ou sentada na varanda da casa, até que o frio a forçasse a atravessar o limiar da casa vazia. Os amanheceres foram substituídos por entardeceres. O dia ainda estava quente, mas nas primeiras horas da manhã e à noite, já se sentia a proximidade do outono. Todavia, o sentimento de amargura não deixou Sandra. Ela percebeu que a frase comum de que o tempo cura não passa de um engano pseudo-consolador. Claro, a aguda sensação de perda irreparável se atenuou, mas não desapareceu. A mulher se desfez aos poucos de sua indiferença em relação ao mundo ao seu redor e começou a mergulhar novamente nos momentos de trabalho que exigiam atenção especial. Ela parou de olhar para as janelas com desesperada esperança, sonhando que hoje, pelo menos, haveria luz nelas e seu marido estaria esperando por ela dentro de sua morada carinhosamente arrumada, seguro e são. Ela percebeu que agora teria que se acostumar a viver sem Adriano e enganou a si mesma ao começar a imaginar que um dia lhe diriam que houve um erro, e que outra pessoa havia morrido em seu carro no lugar de seu marido. Afinal, nunca se sabe o que pode acontecer na estrada, e às vezes Sandra lamentava profundamente nunca ter tido um filho. Afinal, um filho seria sua paixão e sentido de vida. No entanto, a mulher tentava não se aprofundar demais nesses pensamentos, porque percebia sua completa futilidade. Não era possível consertar nada. A única coisa que lhe restava era aprender a viver sem seu marido. As tarefas domésticas exigiam sua atenção constante, mas somente após 40 dias da morte de Adriano, Sandra conseguiu subir ao sótão, onde seu marido havia montado algo parecido com uma oficina e dedicava seu tempo livre à sua paixão por construir modelos de navios. A Sandra não era proibido entrar no território de seu marido, mas ela mesma não queria perturbar a paz de seu amado homem. Além disso, ele até mesmo limpava o sótão sozinha, porque Sandra poderia inadvertidamente jogar fora algum detalhe importante. No geral, Sandra estava totalmente satisfeita com essa situação. Ela percebeu que, mesmo em casos de grande amor mútuo, os cônjuges podem ter suas próprias manias, se Adriano conseguisse de alguma forma a harmonia interior no sótão. Porque a mulher sempre sabia que ele estava por perto e, ao primeiro pedido, corria em seu auxílio. No entanto, Sandra nunca abusava desse truque e concedia liberdade ao seu marido para desfrutar de sua paixão em paz e tranquilidade. Ela não subia frequentemente ao sótão, já que tinha trabalho suficiente em melhorar o terreno e limpar o resto da casa. Agora, ela estava adentrando o território onde Adriano havia trabalhado recentemente, com uma certa inquietação estranha. Parecia a ela que revisar as coisas que haviam passado pelas mãos de seu marido era como saudá-lo. Além disso, ela tinha que lidar com as contas dos serviços. Ela tinha alguma ideia de como e onde fazer isso, mas agora que não podia usar seu cartão bloqueado para pagamentos automáticos, precisava descobrir se as dívidas haviam se acumulado. A mulher cruzou o limiar do sótão e quase covardemente desistiu de sua ideia. Seus olhos se encheram de lágrimas,
Um nó amargo apertou sua garganta, dificultando a respiração. Sandra fechou os olhos com força, permanecendo em pé por um tempo para recuperar o controle. Em seguida, abriu os olhos e finalmente entrou na sala que havia chamado, em tom de brincadeira, de a guarida. Ela sentiu arrepios, mas com determinação começou a organizar o conteúdo das gavetas em busca dos documentos que precisava. Enquanto organizava os papéis, Sandra encontrou uma pasta de plástico com várias pastas transparentes. Uma delas continha um contrato celebrado com uma pensão privada para pessoas com deficiência. Na seção de informações do cliente, estavam escritos o nome, o patronímico e o sobrenome de seu marido. Sandra não tinha dúvidas de que Adriano havia inserido esses dados ele mesmo. A julgar pelo texto do documento, seu falecido marido estava pagando a estadia de uma mulher estranha na instituição, que não era barata, chamada Olga Ruiz. Sandra não se lembrava de nenhum conhecido com esse nome, e pelo que sabia, Adriano não tinha parentes. O contrato e os cheques cuidadosamente anexados em outra pasta testemunhavam que seu falecido marido havia começado a pagar a estadia da misteriosa mulher na pensão até antes de se casarem, continuando durante o casamento. Nesse momento, quando a grande compra, a reforma da casa e da propriedade, de acordo com todos os planos, já haviam provocado um notável desequilíbrio no orçamento, quase à beira da pobreza, as contas não faziam sentido. No entanto, eles tentavam economizar dinheiro, embora fosse uma tolice. O coração de Sandra foi repentinamente perfurado por ciúmes irracionais. Como isso poderia ser? Enquanto ela se recusava a ter pequenos prazeres, como visitas a um esteticista ou viagens culturais, sem falar nas viagens ao exterior, Adriano gastava somas consideráveis de dinheiro anualmente para a estadia de Olga em uma instituição de alto padrão e custos exorbitantes. Porém, o que mais a enfurecia não era nem mesmo o dinheiro que desaparecia inevitavelmente de sua conta bancária para esse abrigo, mas o fato de que tudo isso era feito em segredo, sem acordo ou sequer informação. Porque Adriano não confessou e disse: "Minha querida esposa, tenho que ajudar uma pessoa em uma situação vital difícil. Este assunto já está resolvido e é inapelável." Sandra provavelmente teria perguntado sobre a razão desse altruísmo antiquado, mas não teria proibido categoricamente. No entanto, Adriano nunca mencionou sequer sua caridade. Sandra sentia um desejo ardente de resolver essa situação, principalmente porque a data do próximo pagamento estava se aproximando em cerca de um mês. Valia a pena descobrir o que fazer com esse contrato inesperado. Deixando de lado a pasta de conteúdo misterioso, a viúva continuou a organizar os papéis de seu marido, mas seus pensamentos continuavam voltando para o segredo que havia descoberto. Por que Adriano estava escondendo dela que estava ajudando alguma mulher? Qual era o motivo de tanto sigilo por parte de um homem que Sandra considerava incrivelmente honesto? Suspeitando que a mãe de seu falecido marido poderia saber algo sobre a misteriosa Olga, Sandra decidiu visitar a casa de sua sogra no fim de semana seguinte. Quem melhor do que a senhora Teresa para saber? A perda do homem que ambas amavam inexplicavelmente havia eliminado a maioria das desavenças entre sogra e nora. Sandra havia avisado a sua sogra com antecedência sobre a visita e se dirigiu à sua casa. A mulher, acostumada por sua mãe a não visitar as pessoas de mãos vazias, correu até a loja e comprou deliciosos queijos chapata, que sua sogra preferia a qualquer outro tipo, e suas bolachas favoritas. As mulheres trocaram cortesias e iniciaram uma conversa enquanto colocavam a mesa juntas. A senhora Teresa foi a única que começou a falar. Ela se queixou à sua nora de que seu filho ainda não havia aparecido em seus sonhos e contou que sua saúde havia se deteriorado consideravelmente desde sua partida prematura. Seu coração estava acelerado, sua pressão arterial estava nas alturas e, a julgar por alguns sinais, ela tinha problemas na glândula tireoide. A senhora Teresa compartilhou seus tristes pensamentos sobre como sua vida havia perdido todo o sentido e repreendeu Sandra: "Se você e Adriano tivessem tido um filho, eu não me sentiria tão sozinha. Agora, estamos sem parentes de sangue. Para que vou viver nesta terra? Você ainda é jovem, e um dia se casará, não chorará Adriano pelo resto de sua vida. Você dará a seu novo marido todos os filhos que quiser, mas agora estou sozinha, sem parentes. Vou morrer, e não haverá ninguém para continuar a família." Sandra mordeu o lábio para não chorar. As lembranças de seu marido, que a havia deixado, e as suposições de sua sogra de que sua nora seguiria com uma vida particular a apunhalaram no coração.
Após esperar a sua sogra dizer tudo o que tinha acumulado em sua alma, Sandra decidiu que não havia sentido em rodeios e foi direto ao motivo de sua visita. Senhora Teresa, você sabe quem é Olga Ruiz? Houve um silêncio tenso na sala. Sandra, observando atentamente sua sogra, viu como seu rosto se contraiu e percebeu que a senhora Teresa conhecia o nome e o sobrenome. No entanto, a mulher de cabelos grisalhos e corte elegante não tinha pressa em falar. Aparentemente, para ocultar sua vergonha, a sogra começou a cortar a comida trazida por sua nora com grande atenção, embora a mesa já estivesse cheia de comida. Somente quando quase não havia mais espaço na mesa redonda para os diversos pratos, a sogra se sentou em uma cadeira, fez um gesto para que Sandra se sentasse e finalmente confessou. Na verdade, eu esperava nunca mais ouvir falar de Olga Ruiz e, acima de tudo, nunca mais falar sobre ela. Não gosto de me lembrar dela nem de tudo o que está relacionado com ela. Ela, no entanto, se perguntas por ela, deve haver uma boa razão para isso, e não posso me calar. A senhora Teresa parou de mexer o açúcar em sua xícara e olhou diretamente nos olhos de sua nora. Sandra assentiu, hesitando em admitir que havia descoberto entre os papéis de seu marido um contrato para a manutenção de tal Olga. A sogra, evidentemente satisfeita com o gesto silencioso de sua nora, continuou seu relato. Em resumo, Olga é o primeiro amor verdadeiro de Adriano. Provavelmente, a ele não importaria que conhecesse essa história para sua comodidade. Embora, para ser sincera, minha participação no romance de meu filho foi negativa. A tal Olga não me agradou à primeira vista. Tinha um sorriso estúpido, roupas baratas, um batom ridículo e um cabelo amarelado de cor duvidosa, e olhos realmente tristes e grandes como os de uma vaca. Mas esse não é o ponto. Não me importaria com sua aparência ou habilidade para maquiagem. Isso é metade do problema da juventude. A maquiagem adequada pode tornar atraente até um crustáceo. Os traços faciais da escolhida de meu filho, devo admitir, eram bastante atraentes de alguma forma, comoventes e cativantes, mas apenas como pessoa. Ela não era uma parceira adequada para meu filho, pensava eu, e agora minha opinião não vai mudar. Essa garota nem sequer completou o 9º ano na escola e, em seguida, fez um curso de vendas de curto prazo em algum lugar estranho. Claro, sua profissão era necessária, mas ela não tinha nenhuma aspiração de autodesenvolvimento. Estava satisfeita com uma perspectiva estreita, como a de um caracol. Os livros, como ela mesma admitiu em uma conversa, a entediavam. Adriano viu Olga em uma loja quando foi ao campo com seus amigos para a casa de campo de alguém, e no caminho decidiram pegar um lanche porque estava calor e queriam fazer uma salada, além dos espetinhos que já tinham. Na saída da cidade, eles pararam em algumas lojas, e Olga trabalhava lá. Foi assim que Adriano se apaixonou. Apesar da genética de Ruiz, ela era amável e peculiar. Teve um pai disfuncional e quase perdeu a guarda de 4 filhos, incluindo a mais velha, Olga, que na época tinha 10 anos. Por algum milagre, essa mãe estúpida convenceu as autoridades tutelares de que mudaria seu estilo de vida, mas ficou um pouco mais tranquila ao organizar suas festas. Olga me contou histórias sobre como tinha que roubar comida da mesa que sua mãe servia como aperitivo, caso contrário, Olga poderia passar fome por dias. Adriano, infelizmente, ignorava essa herança tão ruim. Nem mesmo se envergonhava de que Olga tivesse tido um filho fora do casamento e se orgulhava de certa forma de ter dado à luz a uma filha, Marta, quando tinha 16 anos. Ela disse que sua decisão de ficar com a filha foi a decisão mais acertada de toda a sua vida e que, graças a ela, pelo menos uma pessoa no mundo a precisava sinceramente, sem segundas intenções. Quando perguntada sobre o pai da criança, ela disse que era uma paixão romântica de juventude e que não queria saber nada daquele homem. E tinha ainda mais vantagens como mãe solteira. Quase pulei quando ouvi tal declaração, mas Adriano parecia não se importar, continuava se orgulhando e a admirando, mas mesmo que soubesse muitas letras e soubesse cantar e dançar. Deus, ouvi a amada de meu filho na tarde em que nos conhecemos e não conseguia acreditar que tudo estava acontecendo de verdade. Como meu filho inteligente, culto e erudito não percebeu que essa mãe solteira e simplória não era compatível com ele? Bem, a diferença de classe social não é tão importante, e Olga, é claro, não é culpada por não ter nascido com uma colher de ouro na boca. O estilo de vida de sua mãe não é culpa de sua filha. Embora, sem dúvida,
nada de bom pode ser visto ou aprendido em tal ambiente. E não foi essa herança duvidosa que me desequilibrou. Quando pensava no futuro de meu filho com essa mulher, principalmente, me irritava a autoestima doentia de Olga, a arrogância de uma jovem insolente, segura de seu irresistível charme. Ela quase zombou de mim, dizendo que Adriano havia prometido que alugaria um apartamento para ela e que não queria enfrentar a sogra na mesma cozinha. É difícil de imaginar, mas Adriano não reagiu de forma alguma a tal ataque contra mim. Quando soube dos detalhes da vida de Olga, tive uma crise de hipertensão. Foi por isso que fiquei acordada à noite quando Adriano estava doente quando criança, cuidei dele, o forcei a estudar e progredir em sua carreira, para que pudesse enfrentar essa mulher inculta, rude e com um filho de outro homem. Claro, você poderia dizer que Olga não teve culpa do que teve que se tornar e que, se tivesse tido um caráter diferente, não teria sobrevivido lá. Mas isso não me fez sentir melhor. Eu até estava prestes a ir para o hospital, mas me recusei a ser hospitalizada. Era óbvio que lhe custava recordar o passado, e Sandra não se atreveu a apressar a mulher, que olhava pensativa para o sanduíche, como se estivesse decidindo se queria comê-lo ou não. Logo, Teresa continuou. A aventura de Adriano e Olga foi aumentando. Até mesmo vieram me visitar com a pequena Marta. No entanto, minha opinião sobre essa aliança não mudou. A criança, é claro, não tinha culpa de sua mãe se apegar ao meu filho, mas não podia me forçar a apoiá-la de alguma forma. Quando ouvi Adriano e até mesmo a pequena Marta discutindo os detalhes do casamento que se aproximava rapidamente, eu pensava com horror que em breve meu filho estaria amarrado. Teria que se desgastar organizando uma família, e minha protestação categórica poderia romper o vínculo com meu filho. Eu estava aterrorizada, mas o casamento não estava destinado a acontecer. Aconteceu uma tragédia que nem mesmo desejaríamos para um inimigo. A mãe de Olga organizou uma festa antes de se separar de sua filha e neta. Sempre encontrava uma desculpa para se embriagar. De acordo com a investigação posterior, um dos convidados adormeceu com um cigarro aceso. A casa era uma construção precária de madeira nos arredores da cidade. O pior foi que sobreviveram aqueles que estavam dormindo na varanda. Mas Olga, suas irmãs e sua filha ficaram presas. Nem todas sobreviveram ao caos. Marta e uma de suas tias foram vítimas do fogo. A própria Olga sofreu queimaduras ao tentar salvar sua filha e suas irmãs, uma lesão que a deixou incapacitada para andar e um trauma incrível. É horrível. Claro, as irmãs sobreviventes pioraram as coisas, começaram a acusar Olga em uníssono, dizendo que tudo era culpa dela. Elas vieram até meu apartamento para exigir uma indenização por causa do incêndio. Você percebe o quão corruptas são. Sua sobrinha havia morrido, e sua irmã estava no hospital, mas não tinham medo de extorquir o noivo de Olga. Eu as expulsei e fiquei feliz por ele não me ter salvo daquelas parentes. Estou contando isso agora e fico arrepiada. A tristeza é tão difícil de imaginar, mas sinto alegria no coração. Adriano se comportou como um verdadeiro homem e ignorou todas as minhas tentativas de retê-lo. Ele visitou Olga no hospital e estava determinado a se casar com sua amada mutilada, mas ela o rejeitou, apesar dos meus apelos. Mas meu filho nunca soube. Me ajoelhei diante de Olga para suplicar que não arruinasse a vida de meu filho e se recusasse a se casar com ele. Consegui encontrar as palavras para convencê-la a não destruir sua vida. O casamento foi cancelado, e meu filho pareceu se acalmar. É um pecado, claro, mas fiquei feliz que Adriano não atasse sua vida a uma mulher que não era adequada para ele. Sandra, não pense que sou um monstro. Me culpei por sentir essa alegria. Meu filho não voltou a falar de Olga, e pensei que nunca mais ouviria o nome dela. Quando ele se casou com você, fiquei muito feliz. Gostei de você à primeira vista. Você é educada, modesta e trabalhadora, sem filhos. Então, pensei que a história de Olga já estava no passado, e agora você pergunta por ela. Então, me apressei em desabafar. Faz muito tempo, é claro, mas contei que a indesejável nora se recusou a se casar com meu filho a contragosto, e me sinto um pouco melhor. A história do trágico primeiro amor de seu marido comoveu Sandra até o âmago. Ela entendeu que, apesar de sua mãe escondido dela, Adriano ainda cuidava daqueles que o rejeitaram.
É muito provável que Olga nunca tenha confessado a ele que recusou se casar com ele apenas por uma persuasiva solicitação da mãe de seu amado. Por algum elevado sentido de nobreza, a mulher não impôs seu enfermiço ser Adriano. Parecia que Olga não era, de forma alguma, uma caçadora de riquezas, mas uma verdadeira mulher amorosa. A sogra, após a dura confissão, parecia ter perdido o apetite, sorvendo uma xícara de chá gelado, ignorando completamente os pratos da mesa. Sandra, sem saber o que dizer, também permaneceu em silêncio, mergulhada em seus pensamentos. A próxima pergunta da senhora Teresa surpreendeu a mulher. Sandra, por que você perguntou por Olga, chamou ou se deu a conhecer de alguma outra forma? Por alguma razão, Sandra hesitou em dizer a verdade, parecia-lhe que, se Adriano guardava esse segredo, ela não tinha o direito de revelá-lo. Teve que esquivar e mentir, tentando não se afastar muito da verdade. Li sobre ela na nota de Adriano e me perguntei quem era, disse. Afinal, a curiosidade não é um crime. Sinto muito, Dona Teresa, por tê-la incomodado sem querer. Perdoe-me. Acho que vou para casa, estou com dor de cabeça. Teresa pareceu satisfeita por sua nora ir embora e não a persuadiu a ficar um pouco mais. No caminho de volta para casa, Sandra tentou controlar suas emoções. Primeiro, sentiu-se ofendida. Seu marido desconfiava tanto dela que não podia compartilhar essa faceta de sua vida. Sua generosidade para com a desafortunada mulher com quem planejara se casar, mas não conseguiu devido a circunstâncias trágicas, era característica apenas pelo lado positivo. Ele a conhecia tão mal que temia ciúmes de Olga ou ressentimento pelas quantias enviadas para pagar a pensão. Sandra pensou, uma vez, que havia feito tudo certo, dando espaço pessoal a Adriano, mas, no entanto, o homem havia construído uma barreira entre eles na forma de um segredo cuidadosamente guardado. Agora era impossível perguntar por que ele decidira que sua legítima esposa não precisava saber nada sobre a disposição das aparentemente confortáveis condições de vida de sua ex-namorada. Sandra voltou para casa com a firme intenção de visitar a pensão em um futuro próximo, mas agora não só tinha que decidir como continuar a pagar os serviços de caridade, mas também provavelmente informar Olga sobre a morte de Adriano. Afinal, uma vez eles tinham sentido algo um pelo outro, com certeza, a triste notícia causaria emoções desagradáveis. Porém, não seria humano e seria injusto deixar a infeliz mulher no escuro. Em memória de seu marido, Sandra se propôs a não abandonar sua prometida, mas a situação financeira sugeriu que algo teria que ser feito a respeito. Em geral, a materialização da ideia de visitar uma pensão provocava em Sandra certo temor e, às vezes, pânico. A mulher temia os possíveis obstáculos burocráticos e as reações negativas de Olga. As próximas negociações com a administração do abrigo sobre os pagamentos parcelados e a triste cerimônia praticamente deixaram a família sem economias. Era quase irreal pagar o ano inteiro de uma vez. Contudo, Sandra se recompôs, ciente do horário de visitação e tendo agendado um encontro com o diretor da instituição. Ela partiu. O internato, cujas fotos a mulher estudou atentamente na internet, causou-lhe uma boa impressão. Os altos pinheiros que cercavam os pequenos e acolhedores edifícios transmitiam uma sensação de segurança. Era fácil e revigorante respirar lá, o ar fresco, com um sutil aroma de resina, inspirava pensamentos de algo sublime, puro e eterno. Sandra respirou fundo e foi ao encontro do responsável. Não havia ninguém na sala de espera. Após bater na porta e ouvir um convite para entrar, Sandra olhou para dentro da pequena sala. Uma jovem sentada em frente a um monitor de computador lhe perguntou: "Olá, qual é a sua pergunta?" Não havia nenhuma foto da administradora no site. Sandra pensou que a pessoa à sua frente era uma assistente ou secretária, afinal, não era de forma alguma como ela havia imaginado o diretor da instituição. Sandra disse que precisava falar com Maria sobre Olga Ruiz, que estava na pensão. A mulher, que afinal era responsável, assentiu amigavelmente. "Passe. Já fui informada de que você planejava vir hoje." "Estou ouvindo", disse, tentando falar com a maior calma possível. Sandra contou que seu falecido marido costumava pagar a manutenção de uma paciente chamada Olga Ruiz, admitindo que estava tendo algumas dificuldades financeiras. "Senhora Maria, desde que tive a chance de ver as condições da instituição que você dirige, percebi que são as mais confortáveis. E entendi que tudo isso deve ser pago."
A questão é que não posso pagar um ano de uma vez. Talvez possamos considerar pagamentos mensais? A administradora da pensão não pareceu chocado com essa confissão e sorriu. Se você pagar por um ano de estadia, podemos oferecer um desconto e o pagamento será menor do que mensalmente. No entanto, acredito que podemos encontrar uma solução para ajustar o valor para pagamentos mensais. Além disso, para ser sincera, Olga não precisa de muitos cuidados do meu pessoal, ela é muito capaz de cuidar de si mesma e ajuda o pessoal no que pode. É uma mulher maravilhosa, com um caráter muito forte. Aliás, se desejar, pode conhecê-la. Sandra concordou, mas a quantia ainda era bastante alta para seu orçamento. Ela decidiu deixar as coisas como estavam por enquanto, após assinar um novo contrato. A senhora Maria acompanhou pessoalmente a visitante a uma ampla sala que a diretora chamou de sala de jogos. Na espaçosa e iluminada sala, os internos faziam o que queriam. Havia pessoas jogando xadrez e damas, e algumas pessoas, incluindo uma jovem tranquila, tricotava perto das janelas brilhantes. A senhora Maria conduziu sua visitante até uma das costureiras, que estava sentada em uma cadeira de rodas. A antiga noiva de seu falecido marido parecia muito diferente do que Sandra havia imaginado, com base na história de sua sogra. Olga tinha cabelos castanhos curtos e não usava maquiagem. Seus olhos enormes ocupavam a maior parte de seu rosto, e ela tinha uma queimadura na bochecha esquerda, bastante visível, mas não desagradável. No geral, Sandra achou Olga uma mulher bastante bonita. Olga olhou para a responsável e a convidada e as cumprimentou. A senhora Maria apresentou as mulheres e sugeriu que pudessem conversar no pátio ou no quarto, o que fosse mais confortável para elas. Olga deixou de lado seu trabalho de tricô em uma caixa no parapeito da janela e disse: "Senhora Maria, seria melhor conversarmos lá fora." Sandra seguiu Olga, que manobrava habilmente a cadeira de rodas. Enquanto caminhava, Sandra pensou que talvez tudo isso tivesse começado em vão. Falar com a mulher que Adriano havia amado uma vez prometia ser bastante difícil. Olga se estremeceu ao ouvir o nome da visitante, que lhe era tão familiar. As mulheres chegaram a um banco afastado do corredor central e dos edifícios, em completo silêncio. Olga convidou Sandra a se sentar e perguntou: "A julgar pelo seu sobrenome, vejo que você é a esposa de Adriano." Sandra confirmou, tentando encontrar palavras para contar a Olga sobre a morte do homem que ambas amavam. No entanto, sua interlocutora poupou desse fardo, dizendo simplesmente: "Eu sabia que algo ruim havia acontecido." Mesmo tendo que abrir mão dele, ele sempre se comportou como um verdadeiro homem e me enviou para este lugar maravilhoso. É tão tranquilo e acolhedor aqui. Sinto muito pela morte de Adriano. É incrível. Ele apareceu em meus sonhos há 1 mês e meio, como se estivesse se despedindo. Ele prometeu cuidar de Marta. Naquele momento, soube que ele havia partido deste mundo dos vivos. Por experiência própria, sei que palavras de condolência não ajudam em nada, mas acredite em mim, compartilho plenamente sua dor. Adriano era a melhor pessoa que já conheci. Sempre desejei a ele apenas felicidade, o que eu mesma não podia proporcionar. Sinto muito que um homem tão brilhante tenha deixado este mundo para sempre. Sempre vou chorar por Adriano. Sandra olhou surpresa nos olhos da mulher sentada à sua frente na cadeira de rodas e percebeu que ela realmente sentia o que dizia. Não era um luto fingido, apenas aquela mulher que havia passado por terríveis provações e que, por vontade de sua possível sogra, havia renunciado à felicidade de se tornar a esposa do homem que amava, a compreendia de verdade. Sandra pensou involuntariamente que, se não fosse pela intervenção de Dona Teresa, Adriano e Olga, sua falecida filha, poderiam estar vivendo felizes juntos agora. Sandra percebeu que estava prestes a chorar, então ficou nervosa e começou a se despedir apressadamente. "Olga, você entendeu. Tudo bem. Adriano se foi de verdade, foi um acidente, e ninguém tem culpa disso. Deixe-me ajudá-la a voltar para o prédio." Olga recusou e quase correu para fora da pensão. Sandra só recuperou o fôlego quando entrou em um táxi, observando outros carros, semáforos, casas, árvores e pessoas passando. Ela pensou em como ajudar Olga, pensando naquela mulher desafortunada que havia sofrido muito mais do que ela. Pelo menos Sandra se distraiu um pouco de sua própria dor. Após sair da pensão, a mulher decidiu visitar sua mãe e compartilhar as últimas notícias,
pois Karina ainda não sabia do achado que Sandra encontrara no esconderijo de seu falecido marido, nem sabia sobre a visita. Depois de ouvir sua filha, a mulher arqueou a sobrancelha, surpresa. Nunca consegui imaginar que Adriano seria capaz de uma surpresa tão inesperada. A verdade é que ele fez algo bastante decente. Ele não deixou Olga em apuros, não a incomodou com seu relacionamento passado e não desapontou sua mãe. Consciente de que ela não aprovaria ajudar sua antiga prometida, a qual, segundo tinha entendido, considerava indigna de seu filho. Além disso, após o acidente, Teresa provavelmente não deveria ter se intrometido na vida particular de Adriano. Mas as coisas aconteceram desse jeito, e era inútil especular como seriam as coisas se Olga tivesse se tornado sua nora. Ao perceber que sua filha estava chocada com a situação, Karina interrompeu seu discurso e usou um método comprovado para lidar com o estresse. Preparou uma refeição caseira. Diana, que havia voltado para casa, acabou acalmando a situação com sua alegria. A garota animada distraiu sua irmã mais velha e sua mãe com histórias divertidas, afastando seus pensamentos infelizes. Sandra se acalmou e voltou para casa após a visita à mãe. Voltou para casa com um estado de espírito muito mais equilibrado, afinal, o apoio dos seus entes queridos tinha um efeito muito positivo sobre ela. Subindo para o sótão, a mulher se sentou em uma poltrona confortável que parecia ainda conservar todas as curvas do corpo do seu marido e observou os detalhes do plano inacabado. Bem, o que vou fazer agora com tudo isso? Não tenho dinheiro suficiente permanentemente para pagar a pensão de Olga, mas também não é humano deixá-la sem ajuda. Sandra não tinha respostas para essas perguntas. Ela não se considerava nem uma vilã nem uma santa, mas tinha dificuldade em se livrar dos pensamentos sobre Olga. Havia algo muito comovente naquela mulher de olhos grandes. Talvez para honrar a memória do seu marido, que cuidou da ex-namorada, Sandra se viu obrigada a assumir o papel. Por outro lado, provavelmente nem todas as mulheres no seu lugar teriam sido capazes de mostrar generosidade, principalmente porque o desembolso financeiro para uma boa causa ameaçava o seu próprio conforto. Obviamente, Sandra não poderia pagar a estadia de Olga em uma pensão privada por muito tempo, e uma instituição mais barata, muito provavelmente, não seria tão agradável para ela. Era preciso pensar em algo e não deixar a questão de lado. Por enquanto, a mulher decidiu, pelo menos, apoiar Olga com suas visitas. Sandra começou a ir à pensão com regularidade. Ela mesma não percebeu como aconteceu que, em algum momento, essas visitas, pelo menos 2 vezes por mês, se tornaram um hábito para ela. Surpreendentemente, Olga e ela se tornaram amigas. Pareceria que nada as unia, exceto a lembrança do mesmo homem, mas a comunicação delas se tornou cada vez mais agradável e confiante. Antes das festas de Ano Novo, Sandra foi à pensão com o seu padrasto, a sua mãe e até os seus irmãos mais novos, porque era problemático carregar várias sacolas pesadas com presentes sem um carro. O homem, a quem Sandra agora chamava quase sempre apenas pelo seu nome, sem adicionar senhor, não se zangou com a sua enteada por ter que sair da cidade. Karina percebeu que as visitas salvavam as pessoas de uma profunda tristeza por Adriano e convenceu facilmente o seu marido a irem juntos. No entanto, o mais frequente era a jovem viúva visitar Olga e os outros residentes com os quais conseguia se relacionar individualmente. As conversas com pessoas que estavam em condições confortáveis, mais limitadas em sua liberdade de movimento, provaram ser uma verdadeira salvação para Sandra. As reflexões inesperadas dos residentes da pensão a ajudaram a ver diferentes aspectos da vida de uma nova maneira. Em uma ocasião, Olga confessou à viúva do seu amado: "Você imagina que não passa um dia sem que eu pense na minha menina. Imagina o que teria acontecido se eu tivesse ouvido o Adriano e adiado a viagem com a minha mãe. No entanto, cada vez mais me parece que esta desgraça caiu sobre mim." Deve ser engraçado ouvir isso de uma jovem tranquila amarrada a uma cadeira de rodas. Mas foi dentro das paredes dessa pensão que eu comecei a crescer como pessoa. Foi aqui que comecei a me educar e a ler muitos livros, não apenas por diversão, mas de maneira reflexiva. Também me ensinaram a fazer trabalhos manuais, é claro, não funcionou na primeira vez, mas depois fui contagiada por alguma espécie de magia. Afinal, não é surpreendente e encantador quando peças de roupa reais aparecem de repente a partir de fio e ferramentas simples? Seguindo a recomendação de Olga, Sandra tentou se envolver no mundo da costura.
A nova experiência foi interessante para ela. Além disso, a comunicação com Olga e novos conhecidos que não perderam o ânimo depois de enfrentar horríveis problemas ajudou a mulher a perceber o seu próprio sofrimento de uma maneira diferente. Mesmo considerando que as condições na pensão eram maravilhosas, ainda era um desafio difícil estar verdadeiramente confinada. Ela era livre para fazer o que quisesse, enquanto os residentes da pensão tinham que obedecer às regras da instituição. Num dia de primavera antes das férias, Sandra pediu para sair do trabalho uma hora antes e percorreu novamente um caminho que lhe era familiar, sem esquecer de trazer algumas guloseimas saborosas de antemão. Havia mais visitantes do que o habitual e todos estavam particularmente animados. No entanto, Sandra estava inquieta porque tinham tirado as gratificações do trabalho inesperadamente. Infelizmente, a tendência de piorar a situação e a perspectiva de um salário baixo não traziam alegria. Ela teria que conversar com a Sra. Maria sobre isso, mas não queria estragar o ânimo dela durante as férias. Em teoria, Olga deveria ter pelo menos alojamento, mas não era nada fácil iniciar uma conversa sobre o assunto. Afinal, as memórias tristes poderiam ter um efeito negativo na saúde da mulher, e ela não queria aborrecê-la. Quando Olga perguntou, "Vai tudo bem?", Sandra assegurou que tudo estava bem, mas percebeu que, dadas as circunstâncias, não poderia pagar os serviços da pensão por muito tempo. Ela tinha a ideia de levar sua nova amiga para sua casa, construída para uma vida feliz em família com Adriano, mas não era fácil decidir por uma mudança tão drástica. Ela estava assustada com a ideia de fazer mudanças no design da casa para torná-la confortável para uma pessoa confinada a uma cadeira de rodas, e o fato de que não era a mesma coisa que encontros breves. A convivência permanente era um desafio. Depois de falar com Olga, Sandra se dirigiu à parada de ônibus para ir à cidade quando um carro parou ao seu lado. O homem no banco do motorista lhe parecia familiar. A mulher o tinha visto muitas vezes na pensão, e, segundo a tradição, eles se cumprimentaram, embora não se tenham apresentado. Sandra sabia que ele estava visitando uma idosa e pensou que ele queria lhe perguntar algo. No entanto, o homem sugeriu, "Se você tem que ir para a cidade, sente-se, porque parece que vem nuvens de chuva." Talvez fosse pelo cansaço ou pelo fato de o homem não parecer um vilão, pelo menos visualmente, que Sandra aceitou a oferta. Pouco depois, já instalada no carro, ela percebeu que o homem que se apresentou como Manuel só precisava conversar. "Sabe, coloquei a minha tia-avó na pensão, para ser sincero, isso me envergonha. Quero dizer, ela me criou, e eu a confinei dentro das paredes da instituição. Embora eu pudesse facilmente conseguir uma enfermeira para cuidar dela e realizar procedimentos médicos, não teria sido nenhum problema. Afinal, trabalho em uma boa clínica privada e tenho muitos conhecidos entre os profissionais de saúde. No entanto, quando a minha tia-avó teve dificuldades para se mover, ela me pediu para interná-la em uma instituição onde ela tivesse cuidados e companhia. É assim que justifico a minha decisão, porque tenho muito tempo livre." O homem ficou em silêncio por um momento e depois perguntou, "Perdoe a minha falta de delicadeza, você tem uma irmã na pensão?" "Eu a vi em companhia de uma jovem que quase nunca está ociosa." Sandra sorriu voluntariamente. Ela e Olga eram de fato parecidas, aparentemente, Adriano tinha uma predileção por um certo tipo de mulher. Porém, ela não quis iniciar uma longa explicação, então se limitou a tranquilizar o seu novo conhecido. Talvez seja mais correto dizer que tem uma boa amiga hospedada na pensão. Contudo, você, Manuel, não precisa se preocupar com nada. Graças à Sra. Maria e à equipe da pensão, as condições são quase perfeitas. Além disso, pelo que tenho perguntado, os residentes estão muito satisfeitos com a equipe. Mesmo hoje, que é feriado, provavelmente quererão voltar para casa em breve, mas organizaram uma celebração de maneira muito informal, sincera e calorosa. É bom que haja pessoas com corações tão ternos trabalhando lá, em um lugar tão importante. O homem concordou com ela. Sua tia-avó só tinha coisas positivas a dizer sobre a equipe e a instituição. Os dois passageiros não perceberam o tempo passar enquanto conversavam. No caminho para a cidade, Manuel perguntou onde Sandra morava. "Hoje estou livre, posso te levar diretamente." Sandra ficou envergonhada e admitiu que precisava ir até a estação de ônibus para chegar à sua casa na cidade. Manuel respondeu resolutamente, "Bem, se você me deixar, te levo diretamente. É um trajeto curto,
e ao mesmo tempo conversaremos, porque faz muito tempo que não tenho uma conversa tão sincera. Não havia trânsito na estrada, e em breve Sandra se despediu do carro que partia. Manuel recusou a cortês oferta de chá ou café. Desculpe, mas tenho que ir, tomaremos chá em outra ocasião. Agradeço pela sua companhia, foi muito importante para mim ouvir a sua opinião, e você me tranquilizou muito bem. Talvez agora eu não me atormente mais com a consciência. Após a morte do seu marido, Sandra nem mesmo podia pensar em uma nova aventura sem um estremecimento interior, mas a vida continuava e empurrava as pessoas insistentemente para se comunicarem, inclusive as do sexo oposto. Ela gostava de Manuel por sua sensatez, inteligência e notável empatia. Sandra não planejava iniciar uma nova história de amor, mas, certamente, a cavalheirice de um conhecido casual a agradava. Eles se encontraram várias vezes na pensão. Cumprimentaram-se e trocaram frases educadas e casuais. Em uma ocasião, Manuel, sem qualquer subtexto romântico, levou até a estação de ônibus e, em seguida, até o apartamento onde sua mãe morava com a família. Depois, ele a levou diretamente até a casa da cidade. O novo conhecido se comportava com moderação, mas Olga logo percebeu seus sentimentos por Sandra. Em uma conversa, ela confessou: "Por favor, não se zangue. Vou lhe dizer francamente que este Manuel, que visita Paola, parece ter uma queda por você. Se me tivesse perguntado, eu teria dito que ele é um homem de confiança e que você não deveria abrir mão da oportunidade de ser feliz. Pelo menos, não fale com ele dessa maneira, sorria para ele, faça-o saber que você gosta dele. Afinal, você ainda tem 30 anos. Entendo que você quisesse a Adriano e que continue a querê-lo, porque esse sentimento não desaparece, e a morte não tem poder sobre ele. Eu também era louca pelo Adriano, mas a vida continua. Que sentido faz anunciar a felicidade?" Sandra costumava encerrar conversas desagradáveis, direcionando o diálogo para um terreno neutro. Todavia, não era apenas Olga que dizia a ela que a vida deveria continuar, sua mãe frequentemente instava a filha a não se estagnar na tristeza. Até a senhora Teresa, às vezes, trazia à tona assuntos desagradáveis quando sua nora visitava. "Fico feliz que você se lembre do meu filho, mas tenho certeza de que ele ficaria desgostoso ao ver você sofrer tanto. Compreendo perfeitamente que não se pode fazer nada contra essa tristeza. Meu marido faleceu tragicamente quando nosso filho tinha apenas 10 anos. Desde então, não consegui mais me interessar por outros homens. Baseada em minha experiência, Sandra, direi que não pode se enterrar na dor da morte de seu marido. Está errado. Mas pelo menos eu tinha um filho e tinha medo de escolher o padrasto errado para Adriano. E você está sozinha, querida, o que também não está certo, mas a menor das preocupações da senhora era sua vida pessoal. Afinal, ela não tinha dinheiro, o ambiente no trabalho estava ficando cada vez mais tenso e as bonificações anteriores irregulares quase se tornaram doces lembranças. Os rumores de demissões estavam se tornando cada vez mais persistentes entre os colegas, e a equipe antes amigável se transformou em um ninho de intrigas, já que os superiores começaram de repente a encorajar os funcionários a denunciarem uns aos outros. No prédio, havia 2 mulheres que trabalhavam com Sandra, e ela observou com sincero assombro como cada uma delas registrava escrupulosamente os atrasos e saídas antecipadas de seus colegas, informando seus superiores sobre qualquer quebra de disciplina com exclamações indignadas, grunhidos abafados e digitações rápidas no teclado do computador. Ela entendia tudo. No entanto, ela não tinha pressa em condenar seus colegas. Afinal, que a delação fique em suas consciências, ela mesma não participaria desse jogo desleal iniciado pelos superiores. Graças à senhora Teresa, que recusou sua parte na herança, Sandra não precisou procurar dinheiro para pagar a parte da casa e do terreno. No entanto, se fosse demitida repentinamente, seria muito difícil financiar a estadia de Olga na pensão. Sandra não tinha muitas opções. Não podia deixar de ajudar Olga, pois isso seria como traí-la. Então, ela teve que pensar em uma maneira de sair da situação com a menor perda de qualidade de vida. Ela poderia convidar Olga para morar com ela, o que exigiria pequenas adaptações na casa para atender às necessidades de uma pessoa em uma cadeira de rodas. Ou teria que vender a casa, onde tudo lhe lembrava Adriano, e procurar um apartamento mais modesto, usando o restante do dinheiro para pagar a pensão.
No entanto, a segunda opção parecia a Sandra uma derrota em potencial. Afinal, mesmo que ela depositasse a diferença na conta bancária com juros, essa reserva se esgotaria cedo ou tarde. E então, o que ela faria? Teria que voltar a piorar suas condições de vida. Portanto, pareceu mais sensato convidar Olga para morar com ela. Isso proporcionaria à infeliz a oportunidade de respirar o ar fresco, mesmo que não fosse o aroma dos pinheiros como no território da pensão. Além disso, ela se beneficiaria de alimentos orgânicos. Claro, haveria menos comunicação, mas pelo menos ela estaria cercada pelas paredes de sua própria casa. Da próxima vez que se encontraram, Sandra compartilhou sua ideia com sua amiga, ansiosa pela resposta dela. Porém, Olga simplesmente deu de ombros e disse: "Sabe, percebo que este não é de longe um estabelecimento barato. Às vezes, pensei em voltar para minha desprezível mãe, mas seria uma opção muito indesejável para mim. Estou bem aqui, é claro, mas cada vez mais tenho vontade de ultrapassar os limites dessa existência tranquila. Então, se acha que não vou envergonhá-la, adoraria mudar-me contigo, pelo menos por um tempo, como uma espécie de férias. E se não funcionar, estou disposta a procurar trabalho na cidade, tenho certeza de que encontrarei algo." Sandra ficou feliz que Olga gostou da ideia. Embora a mudança não prometesse ser um processo simples, elas chegaram a um acordo. A família apoiou a ideia de Sandra. No entanto, a sogra, ao saber que a ex-namorada do filho falecido logo viveria na casa de sua esposa, inesperadamente se opôs. Teresa veio visitar sua nora e começou uma conversa. "Sandra, és uma alma bondosa. Não te culpo. É bom que ainda haja pessoas como você no mundo. Mas por que precisa desse fardo? Olga é uma mulher adulta com uma terrível tragédia em seu passado. Obviamente, ela não pôde esquecer seu pesadelo e provavelmente tem problemas não apenas físicos, mas também psicológicos. Pelo menos na pensão, ela tem cuidados profissionais e médicos. Pense nisso. Como vai cuidar de tudo?" A sogra apresentou vários argumentos e, ao ver que Sandra não se impressionou com nenhum deles, finalmente disse: "Por favor, entenda que depois que Olga se mudar com você, não poderei mais aparecer nesta casa. Até me envergonho de lembrar do nosso último encontro, quando ela aceitou sacrificar sua felicidade e se recusou a se casar com Adriano. Tenho certeza de que nem percebeu que fui a razão de sua recusa. Pode parecer bobo, mas me envergonho. Desde que meu filho morreu, penso muito no passado. Talvez tenhamos tirado Adriano de você apenas porque não estendi a mão a Olga em seu momento mais sombrio, mas a afastei por um segundo." Sandra ficou estupefata e, escolhendo cuidadosamente suas palavras para não provocar um novo fluxo de lágrimas de Teresa, começou a se explicar. "Olga não é mais a mulher que você conheceu. Ela passou por uma prova terrível, mas encontrou a força para se desenvolver e melhorar. Olga é uma artesã maravilhosa. É muito interessante conversar com ela. Se eu estivesse em seu lugar, consideraria que o mundo inteiro é hostil e guardaria rancor de você e de sua mãe, que causaram um acidente. Esse é o meu caráter. Mas ela, tendo perdido toda a esperança de felicidade e estando em uma instituição, não amaldiçoou o destino, mas vive da melhor maneira possível, fazendo o bem às pessoas ao seu redor." A senhora Teresa ficou tão nervosa que até chorou. "Sabe, nem mesmo me importo com o dinheiro que paguei. Não nos faltam pessoas dispostas a trazer seus familiares aqui. Estou realmente triste por me separar de Olga. Mas, por outro lado, para ser sincera, as condições do lar muitas vezes ajudam melhor do que cuidados profissionais. Além disso, pelas fotos que você mostrou, Olga estará à vontade em sua casa. Vou escrever uma nota com os contatos de médicos e farmácias onde vendem produtos para cuidados, e meu número de telefone pessoal. Ligue para mim sempre que precisar de ajuda." Sandra agradeceu à senhora Teresa por compartilhar informações tão importantes sobre contatos confiáveis e ficou com a atitude positiva de Olga, e a convicção de que a mudança correria bem. Ela não se sentiu abandonada e sentiu que uma nova etapa de sua vida estava começando, e parecia que, desta vez, seria a mais tranquila e alegre possível, dadas suas circunstâncias. Manuel, ao saber da notícia da mudança de Olga através de sua tia, imediatamente ofereceu ajuda a Sandra. "Vou cuidar de conseguir um carro para levar sua amiga.
E se precisar fazer algum trabalho de preparação na casa, tenho alguns trabalhadores da construção civil que podem organizar uma rampa. Eles providenciaram todas as condições necessárias rapidamente e cobraram pouco pelos serviços. Sandra não recusou o apoio de Manuel, pois ao examinar a casa mais de perto, ela viu cada vez mais defeitos que poderiam impedir Olga de se movimentar. Era necessário eliminar soleiras, reorganizar móveis e consertar muitos detalhes importantes. Havia tantas coisas a fazer que, às vezes, o pânico a invadia. Às vezes, ela achava que tudo estava dando errado e nada estava preparado para receber Olga. No entanto, todos os obstáculos começaram a desaparecer como que por mágica. Finalmente, a mudança se tornou realidade com a ajuda de Manuel e de outras pessoas. Até a senhora Teresa passou por lá por um tempo, embora claramente se sentisse fora de lugar. No entanto, Olga se comunicou com ela sem o menor ressentimento. Tudo saiu quase perfeito. A nova história da casa, que se tornara um lar para as mulheres que Adriano havia amado no passado, começou com um animado alvoroço. Provavelmente pela primeira vez desde o enterro de seu dono, a casa estava cheia de risos e brincadeiras. Observando sua filha, Karina percebeu que Sandra estava com uma aparência muito melhor. Pelo menos, ela estava se tornando tão ativa e enérgica como antes da morte de seu marido. Sandra tinha sido demitida de seu trabalho, então teve que buscar vagas na internet, enviar currículos e comparecer a entrevistas. Ela não encontrou uma opção adequada, mas Sandra não se desesperou e não se agarrou a vagas evidentemente falhas. Não se pode estar sempre mal. Além disso, ela tinha um teto sobre sua cabeça, algumas provisões no porão, e o jardim começava aos poucos a recompensar os esforços investidos nele. Em geral, com sua capacidade de economizar dinheiro, é muito possível que não se preocupe por mais 1 ou 2 meses. Ao levar as mulheres para casa após a visita ao cemitério, Manuel mencionou inadvertidamente que sua empresa precisava de um despachador e perguntou: "Você não pode me recomendar alguém de confiança?" Embora o salário não fosse grande, Sandra e Olga se olharam em silêncio. A quantia mencionada pelo homem era considerável. Mas ele interpretou o silêncio delas de maneira peculiar. "Eu entendo que não é muito, mas você pode trabalhar remotamente se tiver uma boa conexão com a internet. Pergunte aos seus conhecidos, talvez alguém precise disso. Dê a eles o meu número de telefone, vou explicar tudo em detalhes", ofereceu Manuel. Sandra se atreveu a responder imediatamente: "Manuel, não faz sentido perguntar. Eu aceitaria este emprego e estou disposta a começar amanhã mesmo." Ela ouviu a amiga dizer: "Escute, Sandra, acho que seria melhor começar a ser útil, pelo menos um pouco. Uma vaga como essa cai como uma luva para mim, e você só precisa descansar até encontrar um emprego estável." Manuel, diante de quem as duas mulheres procuravam não reclamar de suas vidas, ficou bastante surpreso. Normalmente, todos os seus conhecidos, ao enfrentarem problemas, buscavam sua ajuda. Mas Sandra e Olga tinham princípios completamente diferentes, e ele já havia percebido isso há muito tempo. Ele gostava muito disso e sentia respeito por essas amigas incomuns. O que era mais importante, a atitude delas em relação a ele não se devia às suas capacidades financeiras. Elas simplesmente não pediam dinheiro a ele e aceitavam sua ajuda com certa timidez. Desta vez, Manuel não recusou o convite para tomar chá. Durante a conversa no alpendre, ele explicou a Olga as funções do despachador e perguntou a Sandra em detalhes sobre sua formação e experiência profissional. "Vou perguntar por aí, talvez algum conhecido encontre uma boa opção", disse ele. A mulher agradeceu longamente a Manuel, e quando ele saiu, Olga começou a repreender a amiga. "Por que você continua ignorando isso? Há um homem assim. Talvez o destino não tenha mais piedade de você." Sandra respondeu com ressentimento: "Olga, eu não deixo ninguém interferir em minha vida pessoal, e você também não. Se você gosta de Manuel, vá em frente. Fico encantada que você o ache maravilhoso e carinhoso." Manuel não hesitava em elogiar em superlativos. Mas como ela, confinada a uma cadeira de rodas, poderia reivindicar sua atenção? No entanto, pelo menos ela agradecia por sua ajuda no trabalho. Claro, Olga recebia benefícios do Estado, mas também queria contribuir com uma quantia maior. Aos poucos, Manuel começou a visitar sua casa, onde era sempre bem-vindo.
Sandra, desde a morte de Adriano, procurou mantê-lo especialmente afastado para não criar falsas esperanças. Olga, por outro lado, tentava se comunicar com seu chefe na medida do possível. A encantadora mulher não estava estragada, nem mesmo com a cicatriz da queimadura. Manuel começou a notar cada vez mais que se sentia atraído por aquela encantadora beleza de olhos enormes, comparada com a fria e imperturbável como a rainha das neves, Sandra. Olga era um autêntico vulcão. O homem até esquecia, às vezes, de suas deficiências. Então, ele se propôs a levar a mulher aos médicos mais experientes. Ele acreditava que só precisava encontrar um bom médico, e Olga poderia voltar à vida normal. Observando os amantes, Sandra ficou feliz. Ela amava sua amiga e para Manuel, tudo estava funcionando harmoniosamente. Tanto ela quanto Olga eram muito queridas como pessoas próximas a ele. Ele não ficou surpreso quando, envergonhada e ruborizada, Olga disse: Sandra, estou com medo. Manuel me pediu em casamento. Você pode imaginar? Ele também entrou em acordo com algum especialista médico para me examinar e, se possível, me fazer voltar a andar. Manuel diz que, em geral, está satisfeito com tudo, mas quer que eu não fique triste por minha deficiência. Estou muito envergonhada por ter tirado Manuel de você, e não sei como agradecer por sua bondade. Sandra, agachada, segurou as mãos de Olga. Fico muito feliz por você e também por Manuel. Não se preocupe, você não me tirou ninguém. Seja feliz com Manuel. Sandra não se arrependeu de ter empurrado Olga para as mãos seguras de Manuel. Ela gostava do homem, mas apenas como um homem bom e gentil, não como um possível candidato a marido. Ela ainda sentia falta de seu falecido marido e esperava que ele tivesse cumprido plenamente suas obrigações. No casamento de sua amiga, Sandra ficou sinceramente feliz pelos recém-casados. Embora a noiva ainda estivesse em uma cadeira de rodas, ela conseguiu sussurrar no ouvido de Sandra: um dos médicos deu um prognóstico bastante otimista para o tratamento. Graças ao patrocínio de Manuel, Sandra foi aceita para um cargo com um salário decente alguns anos depois. Quando a dor pela morte prematura de seu marido se tornou mais ensurdecedora do que ardente e aguda, a mulher correspondeu às investidas de um colega, Daniel, que era bem visto por todos os seus parentes. Quando Olga o conheceu, ela insistiu: Sandra, você mais do que ninguém merece felicidade. Sinceramente, o próprio Adriano teria dito isso se pudesse. Só posso chamá-la de santa. Você não me abandonou, me sustentou e depois me proporcionou um marido. A bondade deve ser recompensada. Case-se com Daniel, seja feliz. Sandra ouviu o conselho de sua amiga e, após o casamento, foi morar com seu marido. Ela não vendeu sua antiga casa, e a transformou em uma casa de veraneio. Com especial ansiedade, ela subiu ao sótão, onde muitos anos atrás encontrou um baú oculto que deu início a uma série de descobertas inesperadas. Se você apreciou esta história, por favor, deixe seu like e inscreva-se no canal. Tenha um ótimo dia e até o próximo vídeo.